O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Estamos no primeiro capítulo, esse é o 7º vídeo. Então eu interrompi o vídeo anterior no bembão, digamos assim, né? O Miranda tinha ido lá fazer, né? Aproveitar-se, desfrutar, fica melhor, né? Desfrutar de sua mulher enquanto ela estivesse dormindo, mas a desgraçada não conseguiu se segurar, deu uma risada na cara dele. Ele tentou sair, ela colocou as pernas em volta dele e cegou-lhe com uma metralha de beijo. Não se falaram. Vamos continuar, que essa cena ainda vai pra frente. Miranda nunca a tivera, nem nunca a vira assim tão violenta no prazer. Estranhou-a. Afigurou-se-lhe estar nos braços de uma amante apaixonada. Descobriu nela o capitoso encanto com que nos embebedam as cortesãs amestradas na ciência do gozo venéreo. É claro que as cortesãs amestradas, ou seja, que praticaram muito a ciência do gozo venéreo, são prostitutas, né? Não é à toa que doenças venéreas são doenças sexualmente transmissíveis. Mas é interessante da onde que vem venéreo. Venéreo originalmente é relativo a Vênus, ok? Venéreo, Vênus, ok? E aí, por extensão, a gente tem relativo ao relacionamento sexual e também relativo ao prazer sexual, sensual, erótico. Está ali no nosso quiz. Então, a mulher do Miranda estava agindo com uma arte diferente, uma arte mais refinada, digamos assim. Não diria refinada, talvez, né? Mas muito mais cheia de energia. Descobriu nela o capitoso encanto com que nos embebedam as cortesãs amestradas na ciência do gozo venéreo. Descobriu-lhe no cheiro da pele e no cheiro dos cabelos perfumes que nunca lhe sentira. Notou-lhe outro hálito, outro som nos gemidos e nos suspiros. E gozou-a loucamente, com delírio, com verdadeira satisfação de animal nocivo. E ela também gozou, estimulada por aquela circunstância picante do ressentimento que os desunia. Mesma coisa aconteceu com ela, né? Proibido. Gozou a desonestidade daquele ato que ambos acanalhava aos olhos um do outro. Essa parte é fantástica, né? Conforme o Miranda fazia sexo com a mulher dele, ele pensava, essa safada, como que ela pode, mesmo depois de eu ter separado dela, mesmo depois de a gente não estar dormindo juntos e eu mostrar pra ela todo o desprezo, ela ainda assim quer fazer sexo comigo? E ela, né? Esse corno, mesmo eu tendo traído ele, mesmo ele tendo me pego em flagrante, ele vem ainda aqui se servir de mim, ele é tão fraco assim. E nisso os dois cresciam em prazer, em desespero, em dor, né? Essas coisas andam juntas, pelo menos um tipo de. Estorceu-se toda, rangendo os dentes, grunhindo debaixo daquele seu inimigo odiado, achando-o também agora, como homem, melhor que nunca, sufocando-o nos seus braços nus, metendo-lhe pela boca a língua úmida e em brasa. Depois, um arranco de corpo inteiro, com um soluço gutural e estrangulado, arquejante e convulsa, estatelou-se num abandono de pernas e braços abertos. A cabeça para o lado, os olhos moribundos e chorosos, toda ela agonizante, como se a tivessem crucificado na cama. Essa é a parte que ela atinge o orgasmo, né? Lembra-se que agora há pouco eu estava falando dele gozar ela gozar. Lembre-se, hoje em dia ficou muito popular essa gozar como atingir o orgasmo, né? Mas gozar, você pode gozar de boa saúde, né? Você aproveitar. Então, em todas as outras partes desses parágrafos em que apareceu gozo,
não era ainda o orgasmo. O orgasmo é que, para os franceses, o orgasmo é petit mort, é morte pequenina, né? Não é por acidente que ele descreve como se ela estivesse ali estrebuchando, não é tão romântico e sensual colocar desse modo, mas estrebuchando para a morte, né? Ó, perceba. Depois, num arranco de corpo inteiro, com um soluço gutural vindo aqui, né? Eu não vou começar a fazer esses sons aqui porque aí o canal vai atingir outro tipo de público. Então ela soltou um soluço gutural e estrangulado, arquejante e convulsa. Perceba quão próximo da linguagem de um ataque, né, da morte. Estatelou-se num abandono de pernas e braços abertos, a cabeça para o lado, os olhos moribundos e chorosos, toda ela agonizante, como se a tivessem crucificado na cama, né? Por outro lado, quando a gente está falando de ela também gozou, estimulada por aquela circunstância picante do ressentimento, ou gozou a desonestidade, aqui é aproveitar-se, né? Digamos, como é que é? Desfrutar do prazer. Aí eu coloquei uma nota, né? O que os moralistas os moralistas que falavam contra o Machado de Assis falariam de uma parte dessa, né? Isso seria muito interessante. O que eu quero dizer com isso? O Machado de Assis, bom, uma das polêmicas que eu sei, né? Mas tem várias. Ele escreveu um conto chamado Confissões de uma Viúva Moça. Acho que eu até já citei aqui nesses vídeos, né? Em que uma mulher é seduzida por um homem, etc. E ele recebeu severas críticas dizendo que ele estava pervertendo a mocidade, né? Bom, no caso dele também ele escrevia para um jornal, o Jornal da Família, mas não tinha nada, nenhuma cena próxima dessa daqui, né? Então uma pergunta é quão escandalizados esses moralistas de plantão não se sentiriam aqui, né? Lembre-se que uma defesa do Aloysio Azevedo que ele poderia dar eu não estou defendendo a perversão, eu como um bom cientista, quando vê, por exemplo, um leão e uma leoa cruzando, eu analiso a situação e eu descrevo a situação, né? A partir dessa noite, da qual só pela manhã o Miranda se retirou do quarto da mulher, estabeleceu-se entre eles o hábito de uma felicidade sexual, tão completa como ainda não a tinham desfrutado, posto que no íntimo, lembre-se, embora que no íntimo, posto que no íntimo de cada um persistisse contra o outro a mesma repugnância moral, em que nada... Não, desculpe, a repugnância moral e nada enfraquecida. Durante 10 anos viveram muito bem casados. Agora, porém, tanto tempo depois da primeira infidelidade conjugal, lembre-se que ela traiu logo no segundo ano de casado, né? E aí durante 10 anos eles viveram ali afastados um do outro, né? Nós estamos no 13º ano de casamento deles. Durante 10 anos viveram muito bem casados. Agora, porém, tanto tempo depois da primeira infidelidade conjugal, e agora que o negociante já não era acometido tão frequentemente por aquelas crises que o arrojavam fora de horas ao dormitório de Dona Estela, agora, eis que a Liviana parecia disposta a reincidir na culpa, dando corda aos caixeiros do marido na ocasião em que estes subiam para almoçar ou jantar, né? Então repare, na verdade não, numa das minhas frases eu dei a entender que foi depois de 10 anos que eles começaram essas aventuras noturnas. Não, na verdade a gente não sabe, né? A gente só sabe que eles viveram um bom tempo, talvez durante 10 anos nesse tipo de diversão noturna. E aí agora, depois de tanto tempo, parece que ela, né, tá começando a mostrar uma propensão. Foi por isso que o Miranda comprou o prédio vizinho a João Romão, né? Não porque a filha dele precisava crescer, ganhar carnes, nada disso, né?
A casa era boa, seu único defeito estava na escassez de quintal. Mas para isso havia remédio. Com muito pouco comprava-se umas 10 braças daquele terreno do fundo que ia até a pedreira. E mais uns 10 ou 15 palmos do lado em que ficava a venda. Perceba, o sobrado, não sei se vai ficar muito visual, né? Mas o sobrado do Miranda fica aqui. O terreno do Romão, ele fica aqui e vai por trás. Então ele tem acesso à pedreira aqui, né? E é claro, acesso à rua aqui. Então o que o Miranda quer fazer? Ele quer pegar essa parte aqui do terreno do Romão, que como se fosse invade o terreno dele, não invade, né? Mas fica na parte de trás. E ele quer comprar até a pedreira, né? Para ele ter acesso a mato também, esse tipo de coisa. E além disso ele queria comprar uns 10 ou 15 palmos do lado em que ficava a venda, pro lado também. Miranda foi logo entender-se com o Romão e propôs-lhe negócio. O taverneiro recusou formalmente. Miranda insistiu. O senhor perde seu tempo e seu latim, retrucou o amigo de Bertoleza. Nem só não cedo uma polegada do meu terreno, como ainda lhe compro, se o mo quiser vender, aquele pedaço que lhe fica ao fundo da casa. O quintal? Exato. Pois você quer que eu fique sem chácara, sem jardim, sem nada? Para mim era de vantagem. Ora, deixe disso, homem, e diga lá quanto quer pelo que lhe propus. Já disse o que tenho a dizer. Já disse o que tinha a dizer. Ceda-me então ao menos as 10 braças do fundo. Nem meio palmo. Isso é maldade de sua parte, sabe? Eu, se faço tamanho empenho, é pela minha pequena, que precisa, coitada, de um pouco de espaço para alargar-se. Eu não cedo porque preciso do meu terreno. Ora qual, que diabo pode lá você fazer ali uma porcaria de um pedaço de terreno quase grudado ao morro e aos fundos de minha casa? Quando você, aliás, dispõe de tanto espaço ainda? Hei de lhe mostrar se tenho ou não o que fazer ali. É que você é teimoso. Olhe, se me cedesse as 10 braças do fundo, a sua parte ficava cortada em linha reta até a pedreira, e escusava eu de ficar com uma aba de terreno alheio a meter-se pelo meu. Quer saber? Não amuro o quintal, quer dizer, não ponho um muro no quintal, sem você se decidir. Então ficará com o quintal para sempre sem muro, porque o que tinha a dizer já disse. Mas, homem de Deus, que diabo, pense um pouco, você ali não pode construir nada. Ou pensará que lhe deixarei abrir janelas sobre o meu quintal? Não preciso abrir janelas sobre o quintal de ninguém. Nem tampouco lhe deixarei levantar parede, tapando-me as janelas da esquerda. Não preciso levantar parede desse lado. Então que diabo você vai fazer de todo este terreno? Isso agora é cá comigo. O que for, soará. Pois creia que se arrepende de não me ceder o terreno. Se me arrepender, paciência. Só lhe digo é que muito mal se sairá quem quiser meter-se cá com a minha vida. Passe bem. Adeus.